consegui achar a opção, mas tudo bem. Ok, estamos gravando. Bom, a agenda do webinário de hoje, como eu passei previamente por e-mail, né, no convite, nós vamos tratar de 2 pontos. O primeiro é o lançamento da versão 4.26.2, que já aconteceu na quarta-feira passada, essa quarta agora. Não teve nenhum tipo de período de manutenção, o sistema não ficou fora do ar. Vou comentar melhor sobre isso. E o outro ponto é o formulário sobre conformidade com a ciência aberta. Então, são esses 2 pontos da agenda. Vai ser esse primeiro ponto vai ser relativamente curto, porque a atualização não foi tão grande assim. Por isso que o webinário também a gente marcou 1 hora, talvez a gente consiga até fazer em menos tempo. Tá? Bom, sobre o lançamento da versão, só um minuto que mais uma vez ele... Ok. O lançamento da versão, então a gente encaminhou previamente também por e-mail, no convite, o link para vocês acompanharem o documento Release Notes. Dessa vez saiu só em inglês, não tem português, então por isso eu vou usar o documento em inglês mesmo. E como eu disse, ele foi um release, na verdade, como ele é ponto 2, né, vocês veem aqui o código que eles estão dando, acho que nem não está aqui, é o 4.26.2, então ele é uma atualização intermediária entre versões. Então só teve 4 modificações, então não foi um release muito, enfim, extenso de melhorias e de novidades. A primeira mudança, que vocês talvez não vão perceber de imediato, é que eles fizeram um trabalho para redução de script. E isso tem a ver com o seguinte: quando a gente pede algumas alterações para a equipe do Scholar One, então mudanças de fluxo, configurações em massa, para vocês não tem muito impacto, vocês não percebem muito isso, mas principalmente nós, o Cielo, que fazemos essas solicitações para o Scholar One, eles geram um script para fazer algumas mudanças que são em massa ou específicas de um periódico, que tenham que percorrer várias tarefas ao mesmo tempo. E isso geralmente tem um custo elevado e também um tempo grande de desenvolvimento. Essa mudança basicamente está dizendo que eles têm trabalhado e têm feito melhorias por trás das câmeras aqui, que vai automatizar vai reduzir essa criação desses scripts e também ficar mais barato. Então, assim, de imediato, não tem nenhuma mudança que vocês enxerguem, que vocês possam ver no sistema mesmo. Mas isso vai ter um impacto maior para quem for, de repente, solicitar alguma coisa e talvez fique mais barato o tipo de abordagem que antes custaria mais caro, talvez. Não estou falando dos módulos, né? Os módulos têm os preços fixos deles, então, o First Look, não estou falando disso, estou falando de mudanças específicas no seu fluxo, tarefas específicas que outrora podiam custar um X e agora pode custar menos do que X, né? E ser mais rápido também. Então, é isso que eles querem dizer aqui. Mas não tem nenhuma ação imediata que vocês possam fazer e nem, enfim, não tem impacto na plataforma propriamente dito. Segundo item, em ferramentas de integração de submissão. Isso também, a princípio, não vai ficar muito claro, mas o Scholar One vem trabalhado para tornar o sistema mais integrado com outras plataformas de submissão, inclusive de pré-prints. Então, isso significa que a transferência de submissões entre plataformas vai ser mais fácil entre o Scholar One e outras plataformas. Então, isso está sendo trabalhado, essa integração. Teve melhorias nessa mudança, então, aqui nesse release, né, melhorias técnicas para permitir esse tipo de integração.
Por enquanto, novamente, vocês não vão enxergar isso, vai depender do sistema que vocês querem integrar, vai depender de outros processos ainda que vão transcorrer. Por hora, não existe nenhuma ação imediata para vocês enfim, terem acesso a isso, etc. É mais algo também que eles estão trabalhando. E, infelizmente, assim a gente questionou eles em relação ao Cielo Pré-Prints, que, como vocês sabem, ele foi lançado em abril, e não existe uma previsão para integrar com o Cielo Pré-Prints, porque o Cielo Pré-Prints usa um protocolo chamado SWORD, e o ScholarOne nos informou que eles não têm previsão para trabalhar com esse protocolo SWORD. Ou seja, por enquanto, não está previsto a integração com o ScholarOne com o servidor Cielo Pré-Prints. Isso hoje, dia 29 de maio de 2020, isso obviamente pode mudar com o futuro, mas por enquanto essa integração não está prevista. Tá? Terceiro item que talvez você já tenha observado, alguns de vocês, e esse sim vai ter uma mudança mais clara e mais evidente, é que foram incluídas novas flags de manuscrito. Então, isso é uma coisa que muitos de vocês já tinham atingido até o limite, não sei se eram 20 ou 10 ou 15, mas eles incluíram mais 7 flags novas que vão aparecer junto com as já existentes. Lembrando que vocês podem dar legendas para essas flags. O processo é entrar em contato conosco e a gente insere essas flags. Então, saibam que, caso vocês tenham atingido esse número máximo de flags, vocês agora contam com novas 7 flags para a disposição. Tá? Então, isso já está disponível, já estava disponível já até antes da quarta-feira, que teve a atualização. Mas agora, caso vocês não saibam, isso está disponível para vocês. Lembrando que as flags aparecem ao lado do ID, do submissão, e vocês podem fazer buscas, relatórios e etc. Depois, a gente já está no final, basicamente. Então, assim, eles elencaram aqui outros 5 otimizações e correções de bugs que são bem específicos, talvez vocês não se identifiquem. Aqui eles listam que teve uma correção e um problema na atualização de conta, quando a pessoa tentava salvar ao atualizar as palavras-chave, isso dava um erro e isso foi corrigido. Não sei se vocês se identificam com isso, mas caso alguém já tenha passado por algo assim, ou algum autor relatado, isso foi corrigido. Outro problema na busca avançada de manuscrito, onde a informação da busca original não era retida quando você modificava, né? Clicava em modificar a busca, né? Então, isso também foi corrigido. Aquela ferramenta de análises que quem trabalhava, né, com a questão da inteligência artificial, isso é um recurso novo que ele analisa o documento, e isso também foi corrigido, tinha um problema com as keywords, tal, que apareciam duplicados, isso foi corrigido. Teve também um problema nos HTMLs, e-mails HTML, que permitia que, como vocês sabem, há um tempo já o ScholarOne lançou esse recurso de poder formatar os e-mails em HTML. Isso não está ainda disponível para o Cielo, tá? Então, antes que me perguntem, isso não está disponível. Nós estamos conversando com eles para tornar disponível, e isso tem a ver com essa questão do script. Tá? Essa mudança de HTML e-mail requer um desenvolvimento de script e tem um custo. Então, a gente está aguardando melhorias nessa questão para que seja mais simples aplicar essa questão do e-mail em HTML e mais barato para nós. Enfim, nós vamos ver ainda como é que isso vai ser implantado para vocês. Eu sei que é algo que vocês querem muito, já há muito tempo, mas a gente não conseguiu colocar ainda por enfim, questões técnicas do ScholarOne que a gente não conseguiu ter ainda. Mas, enfim, eles listam aqui algumas correções que foram feitas.
Não se aplica a nós, porque, como eu falei, os sites Cielo ainda não têm esse recurso. Estamos trabalhando para isso. Esperamos que com essa redução de script isso fique mais próximo. Aguardem novidades. E, por fim, tem questão também, foram resolvidas as questões de erros na transferência de manuscritos, então a gente tem só 2 periódicos da mesma sociedade que transferem manuscritos entre si, e foi corrigido um erro aqui que não sei se eles se identificam com esse problema. Bom, acabou o release, né? Então, assim, foi, como eu falei, foi um release muito mais de mudanças por trás das câmeras do que algo que vocês possam efetivamente sentir, assim, né, visualmente falando. Também gostaria de comentar que desde a última vez que nós nos falamos e que eu apresentei a questão da submissão, extração da submissão, né, que é preenchimento automático. Isso não estava habilitado para vocês e a gente já habilitou. Então, eu estou falando de, não sei se a gente habilitou isso na demonstração, eu possa mostrar para vocês. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Estou falando de quando você submete um artigo, a primeira coisa que aparece a gente não habilitou. Deixa eu habilitar rapidamente para que vocês possam ver isso, que eu acho importante comentar. Agora eu não vou me lembrar aonde é isso. Bom, eu espero que vocês saibam do que eu esteja falando. Eu não vou lembrar onde habilita. E estou dizendo o seguinte: quando o autor submete um trabalho, a primeira coisa que ele faz é colocar o Word, ao invés de vir para esse formulário aqui tradicional. E aí o próprio sistema extrai as informações e já popula, né? Eu não queria entrar numa revista teste, mas, perdão, vou pedir permissão aqui para uma revista. Não vou mostrar nada aqui que comprometa. É isso que eu tô. Isso também não tá. Ué. Bom, desculpem, não sei porquê. Talvez porque eu sou admin, não sei, enfim, mas era para mostrar aqui a possibilidade de você jogar um artigo, um doc, um Word, e ele extrair e popular automaticamente título, resumo, autores. Isso já está disponível para todos os periódicos, ou aparentemente quase todos, não sei porque que a Ciência Rural não está. E então, assim, isso não estava disponível na última vez que conversamos, no último webinário, e isso já está disponível hoje. Então, vocês vão observar que as submissões, provavelmente, ou esperamos que as submissões venham melhor, o preenchimento das submissões sejam feitas de forma mais fiel ao arquivo que o autor está enviando, haja vista que ele vai fazer essa extração direto do arquivo Word. Só que também o autor pode optar por não fazer isso, né? Assim, ele pode optar por não fazer essa extração e seguir pelo processo normal. Deixa eu ver se esse aqui tá. Esse aqui também não sei, pode ser alguma coisa do meu usuário, tá? Eu não sei por que tá aparecendo. Enfim, só queria comentar isso rapidamente. Que isso está disponível já. Próximo item da nossa agenda, então, é comentar sobre o formulário de conformidade com a ciência aberta. Bom, antes de mais nada, os novos critérios Cielo foram publicados. Vocês devem ter recebido notificações, e-mails e comunicações a respeito. Como que vocês chegam nesse documento do critério? Tem várias formas. Primeira delas, ou enfim, não necessariamente a principal, mas uma das formas nós fizemos um post no blog Cielo. Então, se você buscar critérios, você vai encontrar o nosso post falando desses novos critérios.
e lá você tem o link dos critérios, né, logo no começo. Essa é uma forma. Outra forma é através do nosso portal, cielo.org. Você tem a seção sobre o Cielo. E aqui na seção sobre o Cielo, né, demorando um pouco para carregar, você, enfim, ele vai abrir, eu deixei aberto aqui já o PDF do critério, que é o documento que já está disponível, abriu aqui. Então você tem aqui depois sobre o Cielo o link metodologias e tecnologias políticas, guias e ferramentas. E aí, o primeiro link aqui, critérios, política e procedimentos para admissão e permanência de periódicos científicos na coleção Cielo. A gente dividiu por coleção, então você tem os critérios da rede e do Cielo Brasil. Ops, o que é isso aqui? Vamos passar vergonha no webinário, pelo amor de Deus. Testei antes, gente, eu testei antes. Vamos ver se agora vai, porque às vezes ele vai para um outro servidor e que não está atualizado ainda. Aqui, critérios da rede e critérios Cielo Brasil. E aí, nos critérios Cielo Brasil, você tem acesso a esse documento aqui. Ele mostra a versão atual, a mais recente e o histórico. Peço desculpas, está muito lento o site, não sei porquê. Aqui, então tem a versão atual e tem o histórico das versões anteriores. Bom, no documento, critérios, a gente recomenda que vocês leiam, obviamente. Esse não é um webinário que vai esclarecer dúvidas sobre o critério. Então, eu peço que as perguntas que vocês eventualmente possam ter, retenham-se a pauta do webinário, que é Scholar One, né? Que qualquer eventuais dúvidas que vocês tenham sobre critérios que sejam encaminhados para a equipe responsável, que é a equipe de avaliação nossa, a gente pode depois encaminhar as mensagens. Não é um webinário que nós vamos tratar sobre o critério, ele é um documento que trata várias questões e a gente vai focar aqui nessa questão do formulário sobre conformidade com a ciência aberta. Bom, como vocês bem sabem, o programa Cielo está caminhando para a ciência aberta. Então, a gente definiu uma série de recomendações e boas práticas que os periódicos vão precisar se adaptar, né, e começar a aplicar essas boas práticas no prazo de 2 a 3 anos. Então, a gente espera que todos os periódicos Cielo estejam operando totalmente, seguindo boas práticas da ciência aberta, no prazo de 2 a 3 anos. E nesse documento Critérios, você tem todas as recomendações enfim, boas práticas e recomendações que a gente está pedindo para os periódicos se adaptarem e se adequarem. Dentre elas, está esse formulário de conformidade com a ciência aberta. Então, fazendo o download dele aqui, ele é um arquivo Word que, caso vocês tenham já visto, ele é dividido em 3 seções. Uma seção para pré-prints, uma seção para disponibilidade de dados e pesquisa, e uma seção para abertura da avaliação por pares, tá? Que são os 3 pilares da ciência aberta que a gente vem trabalhando. Qual que é a ideia? A ideia é que esse formulário seja preenchido pelos autores de todas as submissões, de todos os manuscritos que vocês venham a receber. Ou seja, o autor vai preencher essas perguntas e encaminhar esse formulário junto da submissão, como se fosse um documento suplementar. Então, isso passa a ser um documento exigido pelo periódico, bem como hoje vocês têm outros documentos, como formulários de declaração do Comitê de Ética, muitos transferências de direito, enfim. Vários periódicos possuem documentos diferentes e distintos que vocês solicitam. Esse vai passar a ser um documento que vocês também vão passar a exigir, tá? O Cielo não vai obrigar nada, no sentido de vocês têm que usar esse formulário. Esse formulário é uma sugestão, tá?
O periódico pode usar outro formulário, outro instrumento, desde que, é claro, esse instrumento contemple todas as questões que nós estamos pedindo aqui. Ou seja, contanto que esse instrumento, a forma como vocês vão coletar essa informação, também obtenha as mesmas informações que tem nesse formulário, vocês podem usar outra forma, tá? Mas a gente já está dando uma sugestão, um formulário que a gente já trabalhou e resumiu o que a gente considera importante nesse momento, por isso que tem até essa data aqui, ó, da versão 30 de abril, porque isso pode mudar, essas questões podem sofrer alterações, então até é recomendado que vocês usem esse do Cielo, porque caso ele sofra alguma alteração, vocês vão sempre estar usando a versão mais atual, tá? Como vocês vão fazer isso? Contanto que vocês usem esse link, o link que está aqui, né? Do critério, esse link, a gente vai manter ele sempre atualizado com a versão mais recente do formulário. Então, se esse formulário sofrer alguma alteração, nós vamos atualizar esse documento, mas nós não vamos mudar o link, de modo que esse link vocês podem disponibilizar nas suas instruções aos autores, na submissão do Scholar One e assim por diante. O link, né? Evitem de colocar o arquivo, porque o arquivo pode sofrer modificações e vocês estarem operando com o arquivo desatualizado. Usar o link garante que vocês sempre puxem a versão mais atualizada do formulário, que é do Cielo, que a gente vai disponibilizar e atualizar no site sempre que ele sofrer algum tipo de alteração, tá? Esse formulário, como eu comentei, idealmente ele deve ser submetido pelos autores como um documento suplementar e esse formulário vai ser disponibilizado aos pareceristas. Então, a ideia não é que isso fique somente como periódico. A ideia não é que esse acesso fique só para os editores. A ideia é, sim, que os avaliadores tenham acesso a esse formulário, que eles saibam qual foi a resposta do autor em relação se o artigo é um pré-print, em relação à disponibilidade de dados, em relação à posição do autor com relação à avaliação por pares aberta. Tá? Ah, mas o meu periódico não trabalha com avaliação por pares aberta. A gente tem duplo cego. Tudo bem. O fato de você coletar do autor que ele concorda em a publicação do parecer, não quer dizer que o periódico vá, de fato, fazer isso. Você está perguntando para o autor se ele está confortável com a publicação dos pareceres. Se ele dizer que sim, em nenhum momento o periódico está se comprometendo em divulgar esses pareceres. Entretanto, se o periódico quiser fazer essa divulgação, essa publicação, ele já tem a autorização dos autores. Tá? Então, essa aqui é a questão. Então, esse formulário não implica necessariamente na posição do periódico. Assim, o fato do periódico coletar se o artigo é um pré-print ou não, a princípio não muda a política do periódico, né? Lógico que o Cielo, como programa, espera que os periódicos, todos, no prazo de 2 a 3 anos, adequem-se às boas práticas da ciência aberta e passem sim a aceitar pré-prints, e passem sim a disponibilizar os dados, e passem sim a trabalhar com avaliação por pares aberta, não mais duplo cego ou cega. Isso no prazo de 2 a 3 anos. Precisa esperar tudo isso estar já ajustado para começar a coletar esses dados dos autores? Não, não precisa. Isso pode ser feito desde já. O fato do autor informar se é um pré-print, se os dados estão disponíveis ou não, se ele aceita a avaliação por pares ou não implica que o periódico esteja, enfim, já tenha mudado a sua política. Tá? E espero que fique claro essa diferença. Então, dito isso, no sistema Scholar One, a gente pode configurar que o envio seja obrigatório.
desse formulário. Então, eu preciso, para tanto, que vocês, como periódico, entrem em contato conosco fazendo essa solicitação. Então, aqui é onde tem a transferência de arquivo. Nós podemos criar um item novo chamado formulário de conformidade da ciência aberta e exigir o envio. Ou seja, o autor vai ser obrigado a transferir esse documento. E aí, como sugestão, a gente dá aqui em cima, nessa parte, vocês podem colocar o link para ser baixado esse formulário, como muitos de vocês fazem já com outros documentos de outros formulários. Então, o autor baixa aqui, preenche na sua máquina, salva e transfere aqui. A gente vai exigir, a gente pode configurar essa exigência. Feito isso, nós vamos sim disponibilizar para os avaliadores. Então, sim, o documento vai aparecer no PDF, tá? O autor não vai se identificar, não tem campo para nome aqui, então não tem esse perigo. Se ele fizer isso, vocês podem remover, pedir um novo documento para ele. Isso é outra coisa, tá? Mas é importante ter claro que sim, os avaliadores precisam ter acesso a esse formulário. Não é um formulário que deve ficar só com o periódico, tá? Bom, eu estou vendo a caixa de bate-papo bombando, então acho que tem muita pergunta. Era mais ou menos isso que eu queria falar sobre esse formulário, que é começar a discussão em relação a isso e trazer já os periódicos para começar algum movimento, enfim, começarem a se manifestar em relação a isso e começar a coleta desse formulário, tá? O quanto antes. Vamos ver o que vocês têm para perguntar, então, que vi aqui. Cláudia, da Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Bom dia, gostaria de saber para que agora está aparecendo arquivos em XML quando o autor submete o artigo. Não sei do que se trata isso, Cláudia. Não consegui, não está claro para mim o que você quer dizer com isso. Não sei. Depois, se puder esclarecer melhor por e-mail ou se alguém puder complementar, eu não entendi. Luiz Antônio, Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Já a previsão para a funcionalidade do retorno de página dentro do sistema, do retorno de página. Luiz, você quer dizer o botão de voltar do navegador? Não sei se é isso. Se for isso, não tem previsão nenhuma de mudar aquela questão do botão de voltar. Bom, agora a pergunta sobre o formulário, que está bombando aqui. Simone, dos arquivos do Instituto Biológico, podemos personalizar esse formulário com o logo do periódico? Ele pode ser traduzido para o inglês também? Bom, sim, vocês podem personalizar, contudo, é aquilo que eu falei, vocês vão perder essa questão do link que eu comentei, que se você usar o link do Cielo, é garantido que toda vez que a gente atualizar esse formulário, né, você vai estar puxando o documento mais recente. Se você fizer uma versão do periódico, você vai ter que, de tempos em tempos, verificar se não houve alteração nesse formulário. Assim, não é algo que a gente está pensando em fazer sempre, não é algo que vai ser toda hora, vai mudar, não é isso. Mas, assim, essa questão da ciência aberta é uma questão que está sempre modificando, ou está ainda se consolidando, então pode ser que ela sofra alguma alteração. Então, é importante a gente ter claro que esse formulário não é escrito em pedra, ele pode sim sofrer alteração. E então vocês vão ter que ter esse compromisso de manter esse formulário atualizado com o logo, tá? Do periódico, já que não vai ser o do Cielo. Ele pode ser traduzido para o inglês? Sim, claro, e nós já traduzimos. Eu mostrei aqui a versão em português, mas existe também uma versão em inglês. Então, esse formulário está disponível em português, espanhol e inglês. Muito bem lembrado. Ele também está disponível aqui nos documentos nossos que eu mostrei. Está aqui, ó. Aqui, formulário sobre conformidade com a ciência aberta. Se você mudar a interface desse portal aqui para inglês, ele vai trazer essa mesma lista de documentos e você também acha o documento aqui em inglês e espanhol, tá?
Roberta e Simone, da TCE, a Roberta da TCE, perguntou: bom dia, alguma previsão para incluir os itens do formulário de licença aberto no Scholar One para que o autor já assinale a resposta ao sistema ao realizar a submissão? Então, Roberta e Simone, nós pensamos a respeito disso e nossa posição é de não inserir no formulário no Scholar One. Por quê? A gente tem que lembrar que o Scholar One, a gente trabalha só com metade dos periódicos que usam o Scholar One. A outra metade não usa o Scholar One. E então, a gente tem que pensar numa solução que contemple todos os periódicos, que não tenha... o Scholar One é de um jeito, o JS é de outro jeito. A gente pensou num jeito que seja único para todos os periódicos. Outra questão, se a gente incluir uma pergunta ou modificar uma pergunta, daria muito trabalho modificar essas perguntas em todos os sites Scholar One. Isso é uma ação que tem que fazer site por site, quem faz somos nós, então isso não seria sustentável, tá? Porque a gente teria que fazer. Imagina mudar, se uma dessas perguntas aqui muda, inclui um item, muda alguma coisa, a gente ia ter que sair todos os sites para mudar isso. Isso é inviável. Então, a gente usar um instrumento único para todos os periódicos, a gente consegue ter uma padronização maior, independente da plataforma que o periódico usa, independente de questões técnicas. Então, a solução que a gente pensou melhor e adotou foi a do formulário. Então, nós não vamos incluir essas perguntas de forma embutida no formulário do sistema. Tá? A gente pede que vocês compreendam devido a essas questões que eu comentei. Várias pessoas perguntando se está disponível em inglês e espanhol. Sim, então já respondi aqui. Aqui, ó, mudou para o inglês. Você consegue encontrar o Open Science Compliance Form, e aí você tem, ele é um Word também, e está em inglês. Tá? Então, isso também está em espanhol, a gente já se preocupou com isso também. Então, percebam que é muito mais prático vocês adotarem o formulário do Cielo, porque a gente já se preocupou com todas essas questões. Próxima pergunta. A Cláudia novamente. E se esse formulário em inglês pode ser disponibilizado em PDF? Pode, Cláudia. A questão que a gente pensou no PDF é que a pessoa não consegue preencher. Né? Assim, não sei, fica um pouco limitado, assim, porque tem uns campos aqui que a gente colocou assim, ó, justifique, que a pessoa tem que escrever algumas coisas. Então, isso a gente pensou que num PDF, um arquivo fechado, pode não ser tão fácil para o autor. Mas é critério de vocês também. Karen de Tony da Rodriguésia pergunta: o aceite de pré-prints tira a originalidade da publicação? Tira o ineditismo? Isso não é muito no escopo desse webinário, mas aproveitando para responder rapidamente, sim, tira o ineditismo. Um pré-print que já está publicado num servidor de pré-print, já está disponível no servidor, né? Ele não é mais inédito para um periódico. Então, o periódico deixa de publicar uma pesquisa inédita e passa a validar aquela pesquisa. Então, não se trata mais de ineditismo, de fato, tá? Isso não é um problema necessariamente. A gente está passando por um momento onde os periódicos estão mudando o conceito de publicadores de pesquisas inéditas para validadores de pesquisa. Tá? Isso é uma mudança de paradigma mesmo que está acontecendo. Não quero me estender muito, mas sim, isso acontece, não necessariamente é uma coisa ruim. Roberta, acho que é texto e contexto, não sei. O fato de oferecer a possibilidade ao autor não pode gerar expectativa nos autores e depois eles solicitarem ao periódico executar? Sim, pode. E vou dizer para vocês que isso é um pouco da nossa intenção. Isso é um pouco da nossa intenção, sim, porque existe muito receio dos periódicos em fazerem algo que eles acham que pode trazer problemas ao autor, que os autores vão deixar de submeter, que os pesquisadores vão deixar de avaliar, etc. E quando a gente percebe que os autores estão começando a exigir isso, que os avaliadores estão começando a exigir, existe uma mudança. Então, sim, é intencional também gerar esse questionamento para o autor
gerar essa expectativa e, como eu disse, os periódicos vão precisar se adequar a essas boas práticas no prazo de 2 a 3 anos. Alessandro, da PBOCI, como ficará a DOI, uma vez que o artigo receberá um quando do envio para o pré-print e receberá outro quando da publicação? Isso também não é no escopo desse webinário, mas respondendo muito rapidamente, o DOI, o periódico vai escolher se ele quer usar o mesmo DOI do pré-print ou o DOI do periódico. Isso fica totalmente a cargo do periódico, não é errado fazer de nenhuma das duas formas ou certo fazer nenhuma das duas formas. As duas formas estão corretas, assim. Então, não existe uma única forma certa. E a vantagem de se fazer usando o mesmo DOI do pré-print é que citações eventualmente recebidas ao pré-print, concedidas ao pré-print, serão carregadas ao artigo final, né? Então, e o DOI é, enfim, substituído, passa sempre a mostrar a versão mais recente, então ele não vai cair no pré-print, ele mostra sempre a versão final, a versão mais recente, então não corre esse risco de apontar para o pré-print, tá? E a gente está trabalhando também com o Crossmark no futuro para a gente começar a rastrear essas versões. Então, por meio do DOI é possível de você saber o histórico daquela pesquisa. Então, todas as representações que ele teve. Então, como pré-print, versões de pré-print, depois como versão final do periódico. Márcia, da revista Cefac. Boa tarde. Quem está lá no Hemisfério Norte, boa tarde. O fato do Cielo exigir no futuro revista por pares aberta, identificadas a vários revisores, não é o contrário do que o Scopus pede? Duplo cego? Não. A gente não é o contrário. Isso foi uma confusão que teve no webinário, quem participou do webinário do Scopus. Eu também participei, eu vi que houve uma informação de que a avaliação duplo cega era a mais recomendada, mas isso não é o caso. Assim, na verdade, a maioria das revistas usam duplo cego, mas, como eu falei, a gente está mudando o processo para o aberto, né? A gente está migrando para esse novo patamar. O que a Scopus pede é que esse processo seja transparente, ou seja, que isso fique claro nas instruções dos autores e nas informações do periódico qual é o processo que a revista adota, seja cego, seja duplo cego ou seja aberto. Não necessariamente eles estão recomendando um tipo de avaliação específica. Talvez tenha sido um erro na comunicação, que a maioria usa o duplo cego, mas não necessariamente quer dizer que é a recomendação do Scopus, tá? E muito cuidado com isso, porque eu não sou Scopus, eu não posso falar por eles, assim, mas pelo que eu entendi, eles exigem que o periódico deixe claro qual é a avaliação. Isso muitos periódicos não fazem nas instruções dos autores, de fato. Não é muito claro, às vezes, qual é o processo. Então, isso tem que estar bem explícito nas normas e nas informações do periódico. Jório Coelho, da REMI, vocês pensaram nas dificuldades que os autores poderão ter? Em que sentido? Vamos ver aqui. Será que eles sabem o que é pré-print? Bom, a gente acha que isso também tem a ver com gerar uma certa curiosidade e instigar o autor também. Ele não vai saber o que é, ele vai perguntar, vai se informar, e isso não deve impedir a submissão do artigo. Ele, no máximo, ele vai dizer que não, por exemplo, se ele nunca não sabe o que é, então ele vai falar que não. Ou ele vai entrar em contato com o periódico vai explicar, e isso também é uma questão de educar os autores e deixá-los mais familiarizados com o que é o conceito do pré-print. Então, sim, às vezes essa questão de você não explicar tanto gera também instiga uma curiosidade, instiga um senso de investigação que é intencional também, tá? Mas, obviamente, pessoal, esse formulário, ele, como eu falei, ele também pode sofrer alterações. É uma primeira versão,
E ao vocês usarem e receberem feedbacks de autores, de repente, se tem uma coisa que não está clara, que poderia estar mais clara, a gente pode modificar, acatar as sugestões, a gente está aberto para isso, e gerar novas versões. A gente se preocupou em fazer um formulário simples, de uma página, que não fosse muito longo, para não causar muito descontentamento com os autores, para que eles não percam muito tempo preenchendo isso, mas a gente está, como eu falei, ele não é escrito em pedra, ele pode sofrer modificações. Tá? Silvia Galetti, da Arquivos de Instituto Biológico também, vocês estão programando um webinário para discutir os novos critérios? Já tem data prevista? Não é do meu conhecimento se existe um webinário programado para discutir os novos critérios. Então, que eu saiba, não tem um webinário programado. Karen, da Rodriguésia, temos que ter um formulário também para os revisores, no qual eles referendam o último item do formulário. Não necessariamente. No caso dos pareceristas, a gente já é mais fácil a gente lidar com colocar no Scholar One, por exemplo, uma questão da ciência aberta, se eles topam ou não divulgar o seu parecer. É uma pergunta só, não é muito complexo, dificilmente vai mudar. É uma pergunta que vai ser do tipo: você concorda em publicar o seu parecer? Sim ou não? E se sim, você quer que coloque o seu nome, sim ou não? Né? Não tem muito que ser diferente disso. Então, por conta disso, a gente não pensou em um formulário para parecerista. O foco maior mesmo é o autor, né? Porque tem mais coisas que o autor precisa responder. A questão da disponibilidade de dados, do pré-print e tal. Para o parecerista é menos, então isso sim pode ser embutido no formulário. Então, quem usa o JS tem até autonomia para incluir essa questão na própria revista. Quem usa o Scholar One, como é o caso de vocês, não tem essa autonomia, precisa pedir para a gente. Então, quando o periódico começar a ter essa... se posicionar em relação à avaliação aberta, vocês também precisam colocar essa pergunta no formulário. Muito bem lembrado, inclusive, que são duas faces da mesma moeda, né? Perguntar para o autor e perguntar para o parecerista. Vou voltar aqui no começo, porque tem algumas respostas aqui. Também vi esse arquivo XML, a Suzana comentou. Ah, tá, é o perfil. Isso aqui, provavelmente, é para vocês usarem transferir para alguma outra base, deve ajudar, por exemplo, se vier, é que não vem na DTD do Cielo, mas poderia ser usado numa possível XML do artigo. Então, são os metadados, né? Deve ser semelhante àquela exportação que vocês recebem quando o artigo é exportado, o zip. Não tem o que fazer com esse arquivo no momento. Então, não serve para nada nesse momento, assim, porque esse XML não está compatível com o Cielo Publishing Schema, infelizmente. Então, não há o que se fazer, basta ignorar esse arquivo. Tá? Cristiane Ciência Rural. Também notamos que em algumas submissões, nos arquivos submetidos pelos autores, vem, além dos documentos, um arquivo HTML. Algum motivo especial? Também não sei explicar, Cristiane. Pode ser relacionado com isso do XML. Eu diria que, assim, se está sobrando, pelo menos, não tá, assim, vocês não estão faltando nada. Deve ser alguma coisa extra que o Scholar One está gerando, mas não sei dizer por que está mandando isso, e acho que não tem nenhum impacto assim para vocês. Sobre o botão de voltar, então, não tem previsão. Não acho que a forma que o sistema foi criado, ele não prevê esse tipo de coisa. Então, não esperem que isso seja corrigido, porque eu acho que eles nem estão pensando nisso. Tá? A forma como o sistema funciona, ele não prevê esse tipo de funcionamento usando o botão de voltar. Gilberto, receberemos quando o vídeo e as apresentações? O vídeo desse webinário vai estar disponível ainda hoje,
Assim a gente espera, nós vamos subir no YouTube para vocês assistirem depois. A apresentação, na verdade, não tem, né? É só um PPT ali, não sei se compensa, são só 2 slides com agenda. Eu acho que só o vídeo deve ser suficiente, mas se precisar de alguma outra coisa, Gilberto, a gente manda por e-mail. A Karina está colocando aqui, pergunta nova, vamos ver. Maurício Galo, da Boletim Ciências Geodésicas. Não poderá ter uma redução no número de revisores por, eventualmente, alguns não concordarem com a disponibilização do seu parecer? Não, não poderá ter, porque o que acontece? Se o avaliador falar que não concorda com a divulgação, com a publicação, então não vai ser publicado. Né? A gente não está falando que todos os periódicos Cielo, a partir de amanhã, vão obrigatoriamente publicar seus pareceres. Não é isso, né? É uma transição por etapas. Essa publicação de pareceres só vai ocorrer quando ambas as partes consentirem. Quem são essas partes? Os autores e os pareceristas. Então, os autores vão ser perguntados nesse formulário. Vocês querem que a publicação dos pareceres seja feita? No caso de aprovação, inclusive aqui, né? Concordo com a publicação dos pareceres da avaliação. Na verdade, é quando o artigo for, no caso da aprovação, né? Caso a submissão seja aceita. Se o autor falar que concorda, você já tem ali uma das partes que concordou. A outra parte, obrigatoriamente, precisa ser o avaliador. Se o avaliador não concordar, então não vai ser publicado nada. Então, em tese, isso vai ser respeitado e o avaliador não tem por que não submeter aquele parecer. Haja vista que ele não concordou com a publicação, então tudo certo. Se ele concordar, você vai ter ambas as partes consentindo, aí sim vai ser feita a publicação. Então é importante deixar isso claro, que a publicação aberta, ela sempre tem o consentimento dos envolvidos. Ela não é forçada no sentido de a pessoa não é ciente, não está ciente. E nesse primeiro momento, nós não estamos exigindo isso das revistas. A gente está, por enquanto, dando essa opção tanto para os autores quanto para os pareceristas e, quando ambos consentem, é feita a publicação. Tá? A Marina da São Paulo Medical Journal. A publicação dos pareceres será na revista junto ao artigo? Sim. Tá? Nós não temos nenhum exemplo ainda para mostrar, porque isso é totalmente novo e as revistas estão um certo receosas em fazer, mas sim, os pareceres vão ser publicados junto ao artigo. A gente ainda não definiu também como isso vai ser apresentado, se vai ser imediatamente após o artigo, se vai ser um documento relacionado. Essa relação ainda não está bem definida, mas isso é uma questão de, enfim, isso não é impedimento para que isso seja publicado. A primeira revista que mandar para nós pareceres, a gente vai dar um jeito de publicar. E isso também pode sofrer algumas alterações com o tempo, modificações, tal. Isso é tudo muito novo, mas a ideia sim é publicar junto ou assim que fique muito claro para o leitor aonde ele pode encontrar os pareceres daquele artigo. Pode não ser na mesma página, mas que fique claro, explícito, onde ele encontra os pareceres daquele artigo, tá? A gente já esperava esse tipo de reação em relação ao formulário, então tudo bem a gente responder essas perguntas. Tem umas 2 novas aqui, então, previsão da Simone novamente. Previsão para funcionamento do Perform Duplicate Sublimit Check para 100% de confiabilidade existe? Não existe porque eles não estão trabalhando nisso, Simone. Eu recomendo fortemente que todos vocês que estejam com problemas com essa ferramenta abram chamadas do Scholar One, né? Então, clicando lá no Help, vocês vão ser direcionados ao suporte. Contact Support, escrevam um chamado informando que a ferramenta falhou em tal e tal ID, os 2 IDs, para que eles te respondam. Então,
eles precisam de volume e demanda para que a ferramenta seja confiável ou mais clara, etc. Essa ferramenta já passou por várias... eu não tenho claro exatamente como ela funciona. Roberta, desse contexto novamente, aproveitando, gostaria de saber se mais alguém está tendo problema de acesso à página do Scholar One. Seguimos com reclamação de autores e revisores. Parece algum problema com a Avast. Olha, isso foi postado no grupo de discussão do Scholar One. A gente não recebeu muitos retornos dos demais. Acredito que seja um problema específico. Também recomendo entrar em contato com abrir um chamado diretamente com a equipe do Scholar One para tentar resolver essa questão mais pontual. Não me parece ser um problema geral, haja vista que as pessoas não estão entrando em contato sobre essa questão conosco. Cláudia, isso dos pareceres serem publicados deve ser implementado a partir de quando? A partir de quando vocês tiverem um parecer para publicar, basicamente. Chegando um parecer para a nossa equipe de produção, a nossa equipe vai se virar nos 30 para publicar isso e a gente vai começando a partir daí. Então, não tem um prazo, isso é um prazo, assim, geral, é aquilo que eu falei, 2 a 3 anos, mas isso está aberto, a gente tem que trabalhar juntos nisso. Então, os periódicos vão contribuir conosco, a gente vai publicando isso da melhor forma, vão sofrer ajustes, vão sofrer modificações, até que a gente chegue no ideal. Isso é muito novo, mas isso precisa ser iniciado e começado o quanto antes. Devemos fazer alteração nas instruções aos autores? Sim, com certeza que sim. As instruções aos autores precisam ser modificadas para refletir o posicionamento do periódico em relação à ciência aberta. Então, isso está mais claro nesses critérios. Então, as instruções aos autores precisam refletir e deixar claro o posicionamento periódico em relação a pré-prints, em relação a gestão de dados, em relação à avaliação por pares aberta. Tá? Às vezes é uma linha, é uma frase que o periódico fala, já atende ao que a gente está pedindo. Uou, as perguntas não param de chegar. Paulo Neto Urbi. Então, a princípio, precisamos abrir a possibilidade aos autores e revisores, mas em caso negativa de uma das partes, essa informação não será divulgada. Correto, corretíssimo. Pensando em um número futuro da revista ser publicado, parte terá o nome dos revisores e parte não terá, certo? Correto. Ou ainda, em partes deles será informado o nome de apenas um dos pareceristas, caso o segundo não concorde na divulgação. Não há problema nesse sentido? Seu raciocínio está completamente correto. Não há problemas. Isso é realmente uma mudança em partes e em camadas. A avaliação por pares aberta, ela não é ou tudo ou nada. Ela é flexível. Ela pode ser apenas o parecer sem identificar o parecerista. Ou parecer com o nome do parecerista. Ela pode ser somente de artigos que foram aceitos. Ela pode ser somente de... Entendeu? Então, isso o periódico vai definindo esses critérios. Quando é mais seguro, confortável fazer essa abertura e sempre, sempre, sempre com consentimento das partes, autores e pareceristas, tá? Não tem problema esses, entre aspas, buracos, um avaliador tem a avaliação dele divulgada e o outro não. Isso também é benéfico, isso vai instigar o outro parecerista, de repente, na próxima ele vai querer compartilhar o dele também, porque ele vai se sentir sei lá, excluído ou, enfim, que não está fazendo o que os outros estão fazendo. Alessandro novamente. A inclusão dos pareceres no artigo não ocasionará maior custo quando da edição do formato em XML? Eu não tenho essa resposta, tá? Não tenho. Acho que essa é uma pergunta boa que poderia ser feita para a nossa equipe de produção, porque são eles que vão publicar esses conteúdos. Não sei se eles vão dizer em relação ao custo, mas sim, esses artigos
possivelmente eles têm que ser marcados em XML. A gente não sabe dizer exatamente quão o custo, se vai ser maior, igual de um artigo, enfim, são coisas a serem investigadas. Sim, eu não tenho essa resposta aqui. Cláudia, novamente. E a introdução do formulário para os autores e das perguntas para os pareceristas devem ser implementados rápido? Sim, sim. Isso aqui está disponível já, esse formulário. Já pode ser colocado na revista de vocês e já pode pedir para a gente exigir lá no Scholar One, tá? As perguntas para os pareceristas também vocês já podem mandar para a gente como seria essa pergunta, para a gente incluir no formulário. A gente pretende até fazer um padrão, mas, enfim, vamos trabalhar juntos nisso. A primeira revista que mandar para a gente vai definir como um padrão ali e vamos aplicar para as outras assim que elas pedirem, tá? Ok, o custo da revista, Jório. Sim, o custo XML é da revista, isso é fato, e esses pareceres vão ser publicados também em XML, não tem como não ser em XML. Tudo a partir de agora é XML, tá? Outra pergunta do Jório, vocês imaginaram que com várias rodadas de avaliação não será um exagero publicar isso? Isso, na verdade, assim, quando bem claro deixar que não é uma ideia nossa do Cielo, isso é algo que é feito já com outros periódicos mundo afora, e sim, são publicadas todas as rodadas e os outros pareceres. Novamente, fica a critério do periódico que vai ser publicado e também de acordo com o que foi aceito pelos pareceristas e autores. Não vejo como exagero, porque você tem uma maior transparência do processo, você tem como saber exatamente quais foram as solicitações na primeira rodada, na segunda rodada, e também, em casos, por que um artigo levou tantas rodadas ou teve tantas rodadas. Tudo isso são elementos de uma avaliação transparente, deixar isso público, né? Então, que justifiquem o tempo de tramitação daquele artigo, por exemplo. Então, não é necessariamente um exagero. Na verdade, você está justificando ali um processo de avaliação, deixando mais transparente para a comunidade. A publicação de pareceres não irá gerar maior custo aos periódicos, principalmente para as revistas bilíngues? Não tem essa resposta também. Isso é uma preocupação válida. Não sei se deve ser vista como um impedimento. Eu não tenho essa resposta. Marina, da São Paulo Medical Journal. Deverá ser publicado todos os comentários dos pareceristas nas revisões, ou seja, passou... Aqui a gente já está mudando bastante o foco do webinário, mas eu vou tentar abrir essas exceções para vocês, porque eu entendo o momento, são questões importantes. Mas, eventualmente, nós vamos ter que finalizar, já são 11 horas. Deverá ser publicado todos os comentários dos pareceres das revisões, ou seja, passou 3 vezes pelo mesmo revisor, então serão publicadas 3 versões dos pareceres? Sim, sim. Vai ser publicada aquelas que o avaliador concordar. Cada vez que ele for fazer um parecer, ele vai ter de novo a mesma pergunta. Você concorda com a publicação desse parecer? Sim ou não? Então, aquelas que ele concordar, vai ser publicada. Como seria a abertura dos consultores ad hoc? Na versão do artigo após data de publicação, se um não aceitar, informa isso? Ou só o nome do primeiro? Eu não entendi. Como seria a abertura dos consultores? Na versão do artigo após data de publicação, quem não aceitar não vai informar, simplesmente não vai ser exibido, não vai ser publicado e fica por isso mesmo, tá? A versão do artigo, bom, essa questão de layout, imagino que isso aqui esteja relacionado a layout, aonde vai estar disponível, isso a gente ainda vai definir e tal na interface, mas isso não é uma preocupação para vocês. Isso é conosco aqui, a gente vai achar o melhor lugar lá, como eu disse, de modo que fique claro no artigo que aquele artigo tem pareceres.
Maria Suzana, esse protocolo gera custos e muito tempo de trabalho interno à revista. Sim, pode ser que sim, mas é uma mudança de paradigma. A gente tem que começar a se acostumar com isso. Isso aqui veio para ficar, assim. A gente é uma nova era. Não tem como fugir disso. Vitória, da revista Administração Mackenzie, solicitar aos autores o DOI do pré-print não implica que os avaliadores possam ter acesso aos nomes dos autores. E isso faria com que a avaliação duplo cega fosse quebrada? Sim, Vitória, implica, exatamente. Isso é um pouco intencional também. Então, novamente, nós estamos caminhando para que os periódicos Cielo aceitem pré-prints e tenham avaliação aberta. Comecem a acostumar-se com essa realidade. Essa realidade vai acontecer, vai ser real no prazo de 2 a 3 anos. Então, quanto antes esses processos começarem a abrirem mais, melhor. Então, vejam essas submissões de pré-print como um exercício. Vamos fazer esse processo aberto, vamos deixar o avaliador ver quem são os autores aqui. Então, em 2 a 3 anos, não vai ter mais a opção do periódico Cielo não ser avaliação aberta. É isso que a gente está tentando dizer, tá? Respira fundo aqui. Edemar, os editores, a equipe da revista terão mais um trabalho em checar e retirar questões não pertinentes para que o material possa ser disponibilizado ao público? Sim, terão. Terão sim. É uma nova era, como eu falei, um novo paradigma, nova forma de trabalho. É isso. Márcia, tá. Imagino que seja relacionada à pergunta do Luiz Antônio. Os pareceres deverão ser traduzidos também para inglês e espanhol, se o periódico quiser. Não necessariamente, mas sim eles podem ser traduzidos, mas não é uma obrigatoriedade. Fica a critério do periódico. O Cielo vai sugerir os servidores pré-print, Karen Rodrigues. Isso varia de acordo com a área. A gente não tem hoje, nesse momento, hoje dia 29 de maio, uma lista desses pré-prints, servidores pré-prints. Cada área tem os servidores que são considerados confiáveis, tá? A princípio, o do Cielo Pré-Prints, obviamente, é o padrão, assim, é uma sugestão nossa, mas isso pode variar de acordo com a área. Se a sua área for de, enfim, ciências biológicas, por exemplo, você tem o BioArchive. Se a sua área for de física, você tem o Archive. Isso varia. Então, a princípio, a gente não tem essa lista hoje, mas, eventualmente, a gente pode construir essa lista junto com os periódicos. Acho que foi tudo. Tá. Bom, eu imagino que, eu já imaginava esse tipo de reação, porque, enfim, é uma questão que tem muito espaço para discussão, nova, e que, enfim, representa muitos desafios em vários sentidos, tá? Mas, de uma forma geral, a gente tem que começar a já mudar esse mindset, esse pensamento, que estamos sim caminhando para ciência aberta. Como a gente pode implantar isso da forma menos traumática, né, possível? Não é uma coisa que vai ser feita do dia para a noite, assim, de amanhã todos os artigos todos vão ser pré-prints ou todos vão ser avaliação aberta. Não é assim que vai funcionar, vai ser realmente aos poucos e caso a caso. A gente já recomenda que vocês façam, por exemplo, compartilhando os pareceres de artigos aceitos daqueles pareceristas que concordaram e dos autores que concordaram. Isso é mais fácil, né? Bom, arquivos aceitos que eu digo pareceres favoráveis, né? Não, obviamente, se foi publicado, ele foi aceito, o artigo. Quer dizer, pareceres favoráveis. É muito mais fácil você publicar um parecer que foi favorável àquela publicação, né? E aos poucos isso vai sendo, enfim, contemplado as demais recomendações de rejeição, de revisão, né? Isso é um movimento que está vindo de todos os cantos, então, quanto antes a gente se adaptar e conversar a respeito, melhor.
Tem questões aí que vocês comentaram de custo, tal, que sim implica e a gente precisa se adaptar a isso. Não tem muito o que fazer, assim, ver formas de otimizar. A gente está trabalhando em formas de facilitar a geração de XML, então, de forma a diminuir custos. Isso é uma preocupação nossa grande, mas a gente tem que trabalhar junto nisso, né? Não era muito o foco desse webinário, como comentei, mas acho importante a gente falar dessas questões. Não vai ser a primeira, não foi a primeira nem vai ser a última vez que nós vamos conversar sobre isso, tá? Eu vou disponibilizar então mais tarde a gravação. As perguntas que vocês eventualmente tenham podem encaminhar para nós e a gente vai responder ou encaminhar para o departamento responsável, tá? Sim, o custo é importante, a gente sabe muito bem disso, Maria Suzana. A gente tem muita ciência, a gente sabe que custo é super importante. A gente está trabalhando incansavelmente para reduzir custos de XML para vocês. Não é uma coisa simples de ser resolvida, não é uma coisa que, enfim, uma solução mágica. E, enfim, a gente está trabalhando e também o apoio dos periódicos é muito importante nisso, tanto para ajudar diretamente, como compreensão, enfim. Bom, pessoal, passamos um pouco do horário, mas acho que foi muito produtiva a conversa. Agradeço mais uma vez a participação. A gente vai disponibilizar isso para vocês ainda hoje, espero. E agradeço a todos os comentários, muito boa discussão, a participação de todos. E a gente se vê no próximo encontro, que, enfim, ainda sem data, né? Vamos ver quando vai ser uma versão nova, alguma outra oportunidade para conversarmos. Até lá, cuidem-se então e até a próxima. Um abraço.